Olá, num desafio ao regime comunista chinês, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a deputada democrata Nancy Pelosi, chegou nesta terça-feira a Taiwan, a ilha que a China considera uma província rebelde, onde se encontrou nesta quarta-feira com a presidente Tsai Ing-wen e discursou no parlamento taiwanês. O governo chinês protestou e mobilizou as forças armadas para manobras militares com munição real ao redor da ilha. Alega que a visita viola o princípio de que só existe uma China, a soberania nacional e a integridade territorial do país, perturba a paz e a segurança no Estreito de Taiwan. O governo Joe Biden apelou à China para que não crie uma crise. A viagem é criticada porque o mundo já enfrenta uma crise internacional com a invasão da Ucrânia pela Rússia há 161 dias. Os Estados Unidos apoiam, financiam e armam a Ucrânia. A China e a Rússia anunciaram uma parceria ilimitada em 4 de fevereiro, 20 dias antes do início da guerra. Tudo que o mundo não precisa neste momento é de uma nova crise. O presidente Biden tentou convencer Pelosi a desistir. Ao apoiar Vladimir Putin, o ditador chinês Xi Jinping aposta claramente no desgaste do Ocidente e das sanções internacionais com uma guerra prolongada na Ucrânia. Analisa o conflito na Europa e a participação dos Estados Unidos e aliados, tendo em vista a possibilidade de um dia usar a força para a reunificação com Taiwan. Com a viagem, Pelosi tenta fortalecer a democracia e a liberdade no único território chinês governado democraticamente, o que em si só já é o desafio à ditadura de partido único de Beijing. Ela disse: o mundo hoje encara uma escolha entre democracia e autocracia. A determinação dos Estados Unidos de preservar a democracia aqui em Taiwan e ao redor do mundo continua inquebrantável. Os Estados Unidos não vão abandonar Taiwan, declarou Pelosi ao lado da presidente taiwanesa. Para o regime comunista chinês, isso sinaliza o apoio à independência de Taiwan, e Taiwan é a prova de a China ameaça invadir se Taiwan declarar a independência, e entre outras coisas, Taiwan é a prova de que a democracia não é incompatível, a democracia liberal, com a cultura chinesa. Isso então transforma Taiwan numa ameaça direta ao poder absoluto do partido, que confunde o Estado, as Forças Armadas e o governo. Os chineses sabem que nos Estados Unidos o executivo e o legislativo são independentes e que talvez este seja o último mandato de Nancy Pelosi como presidente da Câmara. As pesquisas indicam que os democratas devem perder a maioria nas eleições de 8 de novembro. Ela tem 82 anos e sofre pressões dentro do partido para que deixe a liderança, para que abra espaço para uma liderança mais jovem. É o canto do cisne de uma deputada liberal, progressista, que representa São Francisco da Califórnia. Ela critica o regime comunista chinês desde o massacre na Praça da Paz Celestial, em Pequim, em 1989. Fala dos abusos de direitos humanos no Tibete e na província de Xinjiang, e do fim das liberdades democráticas em Hong Kong. Pelosi peitou e Xi comprou a briga. A China anunciou manobras militares com munição real ao redor da ilha, ao norte, ao sudeste e ao sudoeste. Vai simular uma invasão. Pediu a navios e aviões que evitem a área, mas não se espera uma invasão agora. A ilha rebelde era parte do Império Chinês até ser tomada pelo Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa, em 1894 e 1895, quando o Japão quebrou a supremacia histórica que a China, como império do centro, era o centro da Ásia. E Taiwan permaneceu sob controle do Japão até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando foi devolvida à China.
Quando os comunistas tomaram o poder, em 1º de outubro de 1949, os nacionalistas do Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, fogem para Taiwan e criam a República da China, reivindicando a soberania sobre todo o território chinês. Como a República Popular da China, a China comunista, ameaçava invadir a ilha, Taiwan fez um acordo de segurança com os Estados Unidos. Durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, quando as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos ultrapassaram o paralelo 38 e invadiram a Coreia do Norte, a China interveio e conseguiu empurrar as forças internacionais, os norte-americanos, de baixo para o paralelo 38 Norte, que é o limite entre as duas Coreias. Então, houve uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia dentro da Guerra da Coreia, a China entre os Estados Unidos e a Coreia, não, entre os Estados Unidos e a China, dentro da Guerra da Coreia, e a China venceu na medida que seu objetivo político era que os Estados Unidos não controlassem uma região que faz fronteira com a China, caso da Coreia do Norte. A China nacionalista, a China com sede em Taiwan, ocupou a cadeira da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas até 1971, quando a visita do assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Henry Kissinger, iniciou o processo de reatamento entre China e Estados Unidos. Uma exigência da China para estabelecer relações diplomáticas com qualquer país é que este país aceite a política de que só existe uma China representada pela República Popular da China e seu regime comunista. Isso implica o rompimento com Taiwan, que assim não é reconhecido como país, embora seja um país para todos os efeitos práticos. O KMT, Kuomintang, governou Taiwan como uma ditadura de partido único durante 47 anos. Hoje defende a política dos 3 nãos: não à reunificação, não à guerra e não à independência. Desde 1996, a ilha elege o presidente pelo voto popular, diante do risco do Partido Democrático Progressista, mais favorável à independência. A China ameaçou Taiwan em 1996. O presidente Bill Clinton mandou um grupo naval da Marinha dos Estados Unidos passar pelo Estreito de Taiwan, entre a ilha e a China continental. Nos últimos anos, a China ampliou seu poderio militar para garantir que isto não se repita. Em abril de 2001, no início do governo George W. Bush, quando os neoconservadores queriam se beneficiar, achavam que os Estados Unidos não tinham tirado a vantagem devida pela vitória na Guerra Fria, houve um incidente em que caiu um avião de caça chinês e um avião norte-americano foi obrigado a fazer um pouso de emergência numa ilha chinesa e logo a aeronave e a tripulação foram liberados. A China então adotava uma posição de respeito e até de inferioridade nas relações com os Estados Unidos. O arquiteto das reformas chinesas, Deng Xiaoping, recomendava: trabalhem duro, não mostrem sinais exteriores de riqueza e de poder e não se envolvam em conflitos internacionais. Ou seja, a China tinha um projeto de desenvolvimento econômico e precisava ganhar força para depois ter uma voz mais ativa e impor respeito no cenário internacional. Desde a grande recessão de 2008, gerada pelo neoliberalismo e o colapso do banco Lehman Brothers, ou seja, pelo centro financeiro de Nova York, a China fala de igual para igual com os Estados Unidos. No poder desde 2012, Xi Jinping está decidido a consolidar a posição da China como superpotência econômica, tecnológica e militar. Xi aspira a um inédito terceiro mandato a secretário-geral do Partido Comunista, no 20º Congresso do Partido, a ser realizado em novembro deste ano, e aí seria confirmado também para um inédito terceiro mandato como presidente a partir do ano que vem. Com a pandemia resistindo à política de Covid-0, o impacto econômico dos novos confinamentos e uma crise no setor imobiliário, Xi não quer mais desafios à sua autoridade. O ditador mudou a Constituição chinesa, colocando-se ao lado de Mao Tse-tung e Deng Xiaoping como os grandes pensadores do socialismo chinês. Mas sua obra está por fazer e um dos objetivos centrais
é reintegrar Taiwan ao seio da mãe pátria. Como a Lei de Segurança Nacional restringiu as liberdades democráticas em Hong Kong, fica mais difícil a reunificação pacífica com Taiwan. A China não respeitou a promessa de manter um país e dois sistemas em Hong Kong por 50 anos, uma promessa que fez ao Reino Unido em 1984. Deng Xiaoping fez a Margaret Thatcher em 1984, quando ficou decidida a devolução de Hong Kong à China, o que aconteceu em 1º de julho de 1097. O compromisso chinês era manter um país com dois sistemas durante 50 anos. Então, isso aumenta o risco de uso da força pela China, e o presidente Biden declarou recentemente, depois do início da guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos vão defender militarmente Taiwan se a China atacar a ilha. O governo norte-americano se apressou em afirmar que a política não mudou, tentando manter a chamada ambiguidade estratégica. A China não saberia qual seria a reação dos Estados Unidos no caso de uma invasão a Taiwan, e assim evitaria a invasão para evitar um conflito maior. Mas Biden mandou um recado claro para que Xi não ouse entrar numa aventura como a do ditador russo Vladimir Putin. O ditador chinês deve estar vendo que a guerra não é um bom negócio e teme as sanções, a verdadeira guerra econômica do Ocidente e seus aliados contra a China. Agora, mais uma vez, com a visita de Pelosi, o governo norte-americano diz aos chineses que a política dos Estados Unidos em relação a Taiwan não mudou, só não aceita a reunificação pela força. Acomodar a transição hegemônica com o declínio relativo dos Estados Unidos e a ascensão da China é o grande desafio para as relações internacionais nas próximas décadas. Com a pandemia, a previsão era de que a economia chinesa ultrapasse a dos Estados Unidos em valor nominal do dólar em 2028. Como a pandemia não acabou e está afetando agora mais a economia da China, talvez essa data mude. Os dois países precisam de diálogo permanente, além da convicção de que uma guerra não interessa a ninguém. Ninguém tem como ganhar uma guerra nuclear. O cientista político e professor Graham Allison criou na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o projeto Armadilha de Tucídides para estudar as transições hegemônicas. Tucídides era o historiador que escreveu a história da Guerra do Peloponeso entre as duas grandes cidades da Grécia Antiga, Atenas e Esparta, uma guerra civil que acabou com a Idade de Ouro da Grécia. Havia uma divisão clara. A Esparta era superior militarmente, era autoritária e militarista. Atenas era o centro da democracia, do comércio e das artes. Com a vitória improvável contra o Império Persa, Atenas se fortaleceu, se tornou uma potência imperial com uma grande marinha de guerra. Esparta foi à guerra porque Atenas estava ficando poderosa demais. As duas cidades-estado caíram na armadilha de Tucídides. O projeto de Harvard estuda 16 transições hegemônicas desde o século XV. Em 12 houve guerras. Só não houve guerras quando a Espanha superou Portugal na era das grandes navegações, no fim do século XV, quando os Estados Unidos ultrapassaram o Reino Unido como maior potência econômica, no fim do século XIX e início do século XX. Na Guerra Fria, houve muitas guerras pelo mundo, mas não houve guerra diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, e na reunificação da Alemanha. A guerra não é inevitável, mas o risco existe e é grande. Os dois países precisam de um diálogo, de um sistema permanente de consultas para desarmar crises. Não há grandes líderes com visão de futuro hoje no mundo. Donald e Xi Jinping, ultranacionalistas e arrogantes, estavam entre os piores possíveis para desarmar um possível conflito entre superpotências. Biden não está saindo melhor nas relações com a China. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter,
no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.